Bem, galera, a gente acabou de ver nesse post a importância que uma introdução tem quando a gente vai fazer uma dissertação argumentativa. Eu montei alguns vídeos aqui para vocês sobre tipos de introdução, ou seja, diversas formas que existem com as quais a gente pode trabalhar para começar o texto. Para isso, vamos relembrar aqui os dois principais objetivos de um texto dissertativo inicialmente. O que não pode faltar numa introdução? A formulação de uma tese, ou seja, da minha ideia central, né? Nessa ideia que eu vou me basear ao longo de todo o texto. E eu também não posso me esquecer de apresentar o tema, contextualizar o meu leitor em relação ao que eu vou tratar posteriormente. Para a gente começar a entender esses tipos de introdução, eu escolhi um tema base, que seria a política e corrupção como uma realidade brasileira. Então, de que formas esse tema ele pode ser desmembrado, né, e de que maneiras eu posso começar um texto dissertativo que gire em torno dessa temática. O primeiro tipo de introdução que eu vou mostrar para vocês aqui é a introdução que é chamada de declaração inicial. O que é declarar inicialmente alguma coisa sobre o tema? É como se a gente fizesse uma afirmativa geral, uma colocação inicial, uma proposição sobre o tema. Vamos dar uma lidinha primeiro no parágrafo para depois a gente entender junto. Olha só, ele começa assim. É condenável a postura de alguns políticos no nosso país. Escândalos acontecem, denúncias são feitas, comissões de inquérito são formadas, mas ainda assim a situação não muda. É preciso que a população cobre mais das autoridades e se imponha diante desse cenário pessimista e conturbado. Então vamos lá. Eu começo esse parágrafo exatamente declarando algo inicialmente sobre o tema, tá? Essa declaração inicial aqui, ela forma a apresentação temática, a contextualização do meu leitor. É como se eu iniciasse o processo temático. É aquela expressão, ou melhor, é aquele período, e quando eu falo período, turma, eu estou falando letra maiúscula, ponto final, é aquele período que a gente vai chamar aqui de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela frase síntese, é aquela frase que introduz a ideia no parágrafo. Então, eu começo dizendo que é condenável a postura que alguns políticos têm em nosso país. Percebam que essa expressão aqui é condenável, ela já começa de alguma maneira a mostrar o aspecto crítico. Eu já condeno uma postura. Se essa postura está sendo condenada, é porque eu não concordo com isso, né? A partir dessa condenação, eu explico no segundo período mais ou menos o que acontece. Ó, escândalos acontecem, as denúncias são feitas, comissões formadas, mas, olha o conectivo adversativo aqui, ó. Ainda assim, a situação não muda. Ou seja, eu iniciei a minha ideia, eu mostrei que a postura estava sendo condenada e explico no segundo período o que acontece, né, o que justifica essa condenação e finalizo, né, formulando e fechando o meu raciocínio de tese, que é quando eu digo que é preciso que a população cobre mais das autoridades e se imponha diante desse cenário pessimista e conturbado. Ou seja, olha como é que o meu parágrafo ele tem uma progressão. Fiz uma declaração inicial, expus o que está acontecendo diante dessa condenação e digo no final o que é preciso ser feito. Aqui, ó, quando eu falo da população e a necessidade dessa cobrança, é como se eu estivesse impondo a resolução, né? Ou quase isso, é como se eu estivesse mostrando que o problema ele precisa ser resolvido e para isso a população deve cobrar mais das autoridades e se impor diante do cenário conturbado. Perfeito, primeiro tipo de introdução, declaração inicial. O segundo tipo de introdução que a gente vai analisar nesse vídeo ainda é a chamada divisão de assunto. Vamos tomar um cuidado quando a gente for trabalhar com esse tipo de introdução, porque é preciso não confundir divisão de assunto com falta de posicionamento. A divisão do assunto, ela parte de dois lados, geralmente lados contrários, para a partir daí a gente conseguir criar uma posição central sobre o tema. Para você entender melhor, vamos para o parágrafo e aí depois eu explico. Olha só, ele começa assim. De um lado, escândalos envolvendo políticos que utilizam seus cargos públicos em benefícios próprios. De outro, cidadãos inertes diante dos casos de corrupção.
O cenário político nacional inspira descrença que, quando se associa à irresponsabilidade no ato do voto, prejudica os preceitos da cidadania. Então, reparem, esse primeiro período, novamente, o que é o primeiro período? Tópico frasal, né? Aquela frase síntese, aquela ideia inicial do parágrafo, ele trabalha em cima de uma divisão de assunto. Que divisão de assunto é essa? Olha essas expressõezinhas de um lado e de outro. É como se eu partisse de duas coisas contrárias. Então, eu ponho que de um lado eu tenho os escândalos, que envolvem os políticos, que muitas vezes se utilizam dos cargos em benefícios próprios. E do outro, cidadãos que estão inertes, ou seja, que não fazem nada para mudar esses casos de corrupção. São ideias contrárias porque, na verdade, se ocorrem escândalos e abusos de poder, o mínimo que se esperaria seriam que os cidadãos atuassem, né, se manifestassem diante disso. Então, eu parto de duas coisas contrárias, né, os escândalos de um lado e a inércia dos cidadãos do outro, para depois moldar a minha tese sobre isso. No segundo período, quando eu falo que o cenário da política nacional inspira descrença e que isso se associa à irresponsabilidade no ato do voto, olha a crítica aqui. Olha o momento em que eu mostro a descrença, como se fosse uma causa para essa inércia, se associando à irresponsabilidade no ato do voto. E aí eu digo que essas duas ações em conjunto, né, acabam prejudicando os preceitos da cidadania. Essa expressão aqui, preceitos da cidadania, o Enem gosta muito disso, que você trabalhe com essa relação, o papel do cidadão na sociedade, os seus direitos, os seus deveres, se eles são ou não cumpridos. Repare, gente, que assim, eu parti de dois lados contrários, mas isso não fez com que eu não tivesse posição sobre o tema. Foi como se eu tivesse feito isso apenas para introduzir o assunto. Depois que eu parto dessas oposições, eu deixo claro o motivo, né, e a realidade, o cenário de descrença e a irresponsabilidade do ato do voto, prejudicando os preceitos da cidadania. Criei o problema para o meu tema, né, critiquei a questão da política no país e caberia, ao longo do meu desenvolvimento, buscar soluções ou propostas para se resolver. Divisão do assunto, perfeito, fechado. Bem, galera, por enquanto é isso. Hoje a gente viu declaração inicial, divisão do assunto. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar outros tipos de introdução para vocês. Até a próxima!